Fé e Esperança. Reflexões e respostas à luz da doutrina cristã com Jesus e Maria. Um livro de Luiz Ângelo de Andrade Zanforlin. Parte 2, capítulo 4. Aparições em Medjugorje, na Bósnia e Herzegovina, em 1981. Antes de iniciarmos nossa reflexão sobre as aparições em Medjugorje, vamos recordar o contexto mundial dos anos 80, a fim de relacioná-lo às preocupações de Nossa Senhora. Sem seguir uma ordem cronológica, podemos destacar alguns eventos da década de 80 que merecem destaque. 1. Papa João Paulo II sofreu atentado em 13 de maio de 1981 em Roma. No mês seguinte, Nossa Senhora começou a aparecer em Medjugorje. Deduzimos que Nossa Senhora estaria muito ligada ao papado de João Paulo II. Havia até a impressão de que as aparições cessariam em 2005, quando da morte de João Paulo II. Mas elas continuaram, indicando que o projeto de Deus e Maria vai além do referido papado. 2. Ronald Reagan foi eleito presidente dos Estados Unidos e ficou como presidente de 1981 a 1989, sendo ele e o Papa João Paulo II muito importantes para a queda do comunismo na União Soviética e do Muro de Berlim em 1989. 3. Margaret Thatcher desempenhou um papel relevante para o mundo e para a comunidade europeia como primeira-ministra da Inglaterra, de 1979 a 1990. 4. Em 1983, a Apple lançou seu primeiro computador. 5. Na década de 80, cresceram as infecções de AIDS em todo o mundo, e o vírus foi identificado pelos cientistas Luc Montagnier e Robert Gallo. 6. Em 1984, na Austrália, desenvolveu-se o primeiro bebê de proveta. 7. Em 1982, tivemos a guerra entre a Argentina e a Inglaterra pelo domínio das Ilhas Malvinas na América Latina. 8. Em 1988, terminou a guerra entre o Irã e o Iraque. 9. Em 1988, o Brasil ganhou sua nova Constituição depois da ditadura militar. Havia uma crescente inflação que somente seria solucionada com o advento do Plano Real em 1994. 10. Morre o ditador Josip Broz Tito da ex-Iugoslávia em 4 de maio de 1980. 11. Em 1989 iniciou-se a Guerra da Divisão dos Estados que compunham a ex-Iugoslávia, que durou até 28 de abril de 1992. 12. Entre 1992 e 1995 houve uma intensa guerra entre croatas, sérvios e bósnios. A Sérvia e a Croácia tentaram proceder a uma limpeza étnica contra os bósnios, de maioria muçulmana. Na Sérvia prevaleciam os cristãos ortodoxos, na Croácia os católicos. Nessa guerra sangrenta morreram mais de 100 mil pessoas. 13. A internet começou a fazer parte da vida das pessoas. O uso crescente dessa tecnologia para a realização de negócios e nas comunicações ao longo de 25 anos provocou mudanças radicais na vida das pessoas, principalmente com a popularização dos celulares. Todas essas situações e esse contexto aceleraram as coisas em todo o mundo. As facilidades tecnológicas não se converteram em economia de tempo. Ao contrário, ocupamo-nos cada vez mais consumindo produtos tecnológicos e nos esquecemos de Deus. Crescem em todos os países, mas principalmente na Europa, o ateísmo e o agnosticismo. No Brasil cresce o movimento da teologia da libertação, com a formação das comunidades de base, com forte influência dos ideais esquerdo-comunistas sobre a Igreja. Ocorrem fortes distorções na teologia cristã, com adaptações impregnadas desse viés político. Nesse contexto, nascem partidos apoiados por um grupo significativo de padres e bispos da Igreja Católica. Assim, com a chegada desses grupos ao poder, essa ideologia se espalhou por toda a América Latina, a ponto de exigir a intervenção do Papa João Paulo II e do prefeito da doutrina da fé, o cardeal Joseph Ratzinger.
Tudo isso ocorreu por conta do claro desvio conceitual e tecnológico da doutrina católica resultante desses processos. Afinal, a Igreja não pode ser conduzida sob viés político, qualquer que seja a sua natureza. Em 24 de junho de 1981, em Medjugorje, na República da Bósnia, antiga Iugoslávia, Nossa Senhora apareceu numa colina chamada Podbro. Inicialmente foi vista por duas adolescentes, Mirhana e Ivanka. Nos dias seguintes, viram-na Vika, Ivan, Jakov e Mariha. Nossa Senhora declarou os motivos da nova aparição. 1. Eu sou a Rainha da Paz. O meu desejo é que se celebre aqui a Festa da Paz no dia 25 de junho. 2. Vim para revelar uma mensagem de paz para a humanidade. 3. Paz, paz, paz. Reconciliem-se, reconciliem-se. O mundo está à beira de uma catástrofe. Se quiserem a salvação, devem recuperar a paz. Mas a paz os homens só a terão quando se voltarem a Deus. Digam ao povo: eu vim para dizer que Deus existe. Deus é vida, e aqueles que encontrarem Deus encontrarão a paz. 4. Convertam-se. A paz só virá com a conversão. Eis o caminho. Comecem a rezar e a jejuar. Muitos cristãos não acreditam porque não rezam. Comecem a rezar todos os dias pelo menos o credo, 7 Pai Nossos, 7 Ave Marias e 7 Glórias. Jejuar às quartas e sextas-feiras, a pão e água. Com o tempo, rezarão o terço e chegarão ao rosário diário pelas minhas intenções e da Igreja. Nossa Senhora está muito preocupada com os cristãos afastados e com os padres, alvos de ataques de Satanás. Conversão, reconciliação com Deus para obterem a paz. Nossa Senhora ensinou que hoje, pelas condições do mundo, nenhum cristão conseguirá sobreviver na caminhada de fé se não fizer os passos a seguir. Ela chama minhas 5 pedrinhas contra os ataques de Satanás. Oração com coração. Há cristãos que se esqueceram completamente da oração. É necessário que voltem a rezar. As pessoas rezam de modo errado. Dirigem-se às igrejas e logo pedem graças ou qualquer outra coisa. São poucos os que rezam ao Espírito Santo. O mais importante na oração é invocar o Espírito Santo. Quando tiverem o Espírito Santo no coração, terão tudo. Grupos de oração e orações em famílias são recomendações de Nossa Senhora. Quando 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. Mateus capítulo 18, versículo 20. Disse Jesus. Eucaristia. Vocês jamais poderão agradecer a Deus o amor que o levou a instituir a comunhão, a Eucaristia. O fiel que vem à igreja sem interesse, que não se prepara para a comunhão e não faz a ação de graças depois da missa, melhor seria que não viesse, porque tal comportamento só serve para deixar seu coração mais endurecido. Nossa Senhora recomenda-nos a Eucaristia diária, ou mais vezes, além dos domingos. Leitura da Palavra. Nossa Senhora nos pede para conhecermos a Palavra de Deus, pois é o instrumento fundamental para nosso crescimento espiritual, diálogo com Deus e arma contra a ação de Satanás em nossa vida. Veja na tentação no deserto. Jesus não dialogou com o demônio, mas somente usou passagens bíblicas, como está escrito por São Paulo na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 17. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Como usaremos essa arma espiritual se não a conhecermos? Nós, católicos, somos muito displicentes em buscar conhecer a palavra de Deus. Confissão. Se os cristãos começassem a reconciliar-se com Deus e com os homens, fazendo a confissão mensal, bem depressa, regiões inteiras seriam salvas espiritualmente. Confessar-se é ato de fé e humildade, traz paz à pessoa e à sua família. Na confissão ocorrerão principalmente 2 curas além do perdão de nossos pecados.
Nossa fé aumentará, porque para irmos ao confessionário, temos que crer estar ali o Padre em nome de Jesus para nos perdoar. Nossa soberba reduzirá, porque falaremos de fatos negativos nossos ao Padre, e nossa pequenez será revelada. Tudo isso é resultado da fé na misericórdia divina, no perdão e no reconhecimento de que sem essa misericórdia jamais avançaremos na caminhada. Jejum. O verdadeiro jejum é renunciar ao pecado. Mas é preciso que o corpo também faça jejum, e o melhor deles é passar a pão e água às quartas e sextas-feiras. Só os doentes estão dispensados do jejum. Não se pode substituir o jejum por esmolas. Devemos jejuar para as intenções da Igreja, do Papa e de Nossa Senhora. Devemos renunciar à televisão, aos prazeres, aos jogos, ao prazer do cigarro, à bebida. É necessário buscar a simplicidade de coração, a pobreza espiritual, o desapego das coisas deste mundo, a reflexão diária, o silêncio e as renúncias, a caridade, o perdão. Isso exige de nós muitas orações diárias e cumplicidade com o Espírito Santo. A televisão tem influenciado a vida das pessoas e causado o afastamento de Deus. Devemos ter domínio sobre esse veículo de comunicação para não sermos por ele dominados. Além da televisão, temos hoje as mídias sociais e tudo o que a internet oferece. São tentações que nos chamam para ficarmos longe das orações, do silêncio interior e dos estudos da palavra. É urgente reduzir o tempo dedicado às redes sociais. A serpente vomitou contra a mulher um rio de água para fazê-la submergir. A terra, porém, acudiu à mulher, abrindo a boca para engolir o rio que o dragão vomitara. Este então se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E ele se estabeleceu na praia. Apocalipse, capítulo 12, versículos do 15 ao 18. A interpretação desse rio de água vomitado pela serpente é reconhecido como o volume imenso de informações a que hoje somos submetidos. A terra vir em nosso socorro significa que as coisas simples devem prevalecer em nossa vida para não sermos submergidos pelas coisas do mundo que tentarão nos envolver. No trabalho, na vida social ou mesmo no serviço dentro das comunidades, onde o ativismo pode se sobrepor ao exercício da espiritualidade. Sejamos mais Maria e menos Marta, como nos ensina Jesus no Evangelho de São João, capítulos 11 e 12. A figura da praia significa a tentação. As ondas, inconstâncias, podem nos levar a abandonar a caminhada de fé. Segredos. Em Fátima, em 1917, Nossa Senhora confiou aos pastores de rebanhos 3 segredos hoje plenamente conhecidos. Em Medjugorje, foram revelados 10 segredos. Somente Mirhana e Ivanka conhecem todos. Para os demais videntes foram revelados parte dos 10 segredos, e a cada um foi dado a conhecer diferentes segredos. Os segredos mais importantes dizem respeito ao mundo inteiro e podem acontecer em qualquer parte da Terra. A propósito do grande sinal, dizem os videntes, Nossa Senhora disse que deixará um grande sinal no local das aparições. Quando ocorrer, haverá muitos milagres e curas, diz Nossa Senhora também. O sinal virá por causa dos ateus. Vocês, cristãos, já têm muitos sinais. Devem, por isso, tornar-se um sinal para os outros. Antes do sinal permanente, haverá 3 sinais que o mundo conhecerá, a fim de que os homens saibam que tais coisas são obras de Deus e que, por meio de Nossa Senhora, está chamando seus filhos à conversão nos tempos em que vivemos. Mirhana foi escolhida para revelar ao mundo os dias desses acontecimentos, junto a Frei Peter, hoje com mais de 70 anos. Mirhana é quem atualmente recebe as mensagens mensais divulgadas ao mundo todo no dia 25 de cada mês. Nossa Senhora encarregou Frei Peter
um sacerdote franciscano croata, de fazer as revelações ao mundo. Ele e Mirhana, nos 7 dias que antecederam a divulgação dos primeiros segredos, dedicaram-se à oração e ao jejum. O tempo que precede o grande sinal é tempo de graça. Depois do sinal, os que não se converterem terão grande sofrimento interior, um terrível remorso de consciência, e a conversão será mais difícil. A importância do testemunho. A batalha espiritual prevista em Gênesis capítulo 3, versículo 15, continua. Os homens continuam sendo convidados a serem como deuses, convite feito pelo demônio em Gênesis capítulo 3, versículo 4, e renovado constantemente por ele. Maria é quem vai pisar na cabeça da serpente. Deus, em sua infinita misericórdia, permite à mãe interceder por nós, como nas bodas de Caná. Fazei o que ele vos mandar. Essa é a preocupação de Maria, que vem nos alertar e pedir que mudemos nossa vida e nos convertamos aceitando Jesus e fazendo o que ele nos pede nos evangelhos. O objetivo é que todos alcancemos a salvação e cumpramos a missão de filhos de Deus pelo sacrifício de Jesus. O que Jesus quer que façamos pode ser expresso nos trechos de João capítulo 15, versículos do 3 ao 5 e os versículos 9 e 10. Estejamos ligados ao Pai e ao Filho, dando frutos. Fica evidente que Maria, sentindo o estreitamento dos tempos e o momento da vinda de Jesus para curar o mundo, quer salvar o maior número de almas possível. Como mãe da humanidade e da Igreja, teve a autorização de Jesus para interceder neste momento histórico e complexo. Ela é profetisa desses últimos tempos. Traz mensagens por meio das aparições desde 1830. Isso ocorre em intervalos cada vez menores. Essas são as evidências a que precisamos prestar atenção a fim de atender aos apelos de nossa mãe. Maria conta com nossos testemunhos em cada ambiente, na família e no trabalho. Somos chamados a ser o pequeno exército de Maria, distribuído pelo mundo todo, para levar suas mensagens a todos que desejarem dar seu sim ao chamado de nossa mãe, Maria Santíssima. Algumas experiências pessoais ocorridas em Medjugorje. Visito Medjugorje desde o ano 2000. Estive lá certamente mais de 8 vezes. Há visitas curtas e outras de no mínimo uma semana. Nas primeiras visitas, a cidade parecia uma vila bem simples e pequena. Havia no máximo 8.000 habitantes. Ficávamos em uma espécie de pensão, que era o que hoje poderíamos chamar de Hotel 2 Estrelas. Essas hospedarias eram cuidadas por famílias pequenas e jovens. Sempre chegávamos por Split, onde fica o melhor aeroporto da região. De lá até Medjugorje, a viagem de ônibus durava cerca de 3 horas por estradas estreitas. Split pertence à Croácia. Medjugorje pertence à Bósnia e Herzegovina, que nem sempre permitia o acesso aos brasileiros, porque não mantinha relações diplomáticas com o Brasil. Muitas vezes tínhamos de ir até a Argentina, onde havia uma embaixada para obter os vistos, e assim passávamos na aduana da fronteira. Hoje não há mais esse tipo de problema. As estradas melhoraram muito com a ajuda da comunidade europeia, que está investindo nesses países e preparando-os para, em alguns anos, pertencerem à comunidade de fato e de direito. A estrada principal foi duplicada e ela quase chega a Medjugorje, o que torna as viagens a partir de Split mais seguras e mais rápidas. A cidade tem hoje uma boa infraestrutura hoteleira e de restaurantes. Os eventos na igreja são mais bem estruturados para receber muitos turistas. A igreja de São Tiago é pequena e não suporta receber tantos peregrinos. Então, as missas e as adorações ao Santíssimo são feitas na parte externa. Há bancos ao ar livre e um altar sob uma grande cobertura. No local juntam-se facilmente até 10.000 pessoas. Apesar de nos últimos anos ter aumentado o número de peregrinos, hotéis, lojas e a infraestrutura conservam a simplicidade de um cantinho do céu na terra. A população é bastante educada e procura nos ajudar em tudo.
A maioria fala bem o italiano e o inglês. Em Medjugorje respira-se a espiritualidade mariana. Em torno da igreja há inúmeros confessionários e todos ficam cheios. Pessoas se confessam em várias línguas. Há muitos padres servindo. A adoração do Santíssimo à noite depois da missa é um dos momentos mais fortes espiritualmente. Músicas de adoração são tocadas num clima crescente de oração. Vivencia-se uma profunda meditação e sente-se a forte presença do Espírito Santo queimando em nosso coração. Não há como negar. Muitas curas e conversões ocorrem nesses momentos. Gostaria de relatar apenas 2 episódios ocorridos comigo durante as visitas. Eles servirão do testemunho do fato que Maria lá aparece. Não sei exatamente o ano, mas presumo que tenha acontecido em 2005, o que irei relatar. Uma noite, depois de participarmos da missa, a adoração ao Santíssimo, resolvi ir até a Cruz Azul, próximo a Podbró. Esse é um segundo local em que Nossa Senhora apareceu aos videntes em 1981. Eles estavam sendo perseguidos na época pela polícia, então conseguiram um lugar para se encontrar com Nossa Senhora. Lá fui eu. Permaneci ali até quase meia-noite, rezando o rosário completo. Havia poucas pessoas. Terminando as orações, voltei caminhando pela estrada pelo acostamento, rezando e falando interiormente com Maria. Num determinado ponto do caminho, me veio uma locução interior bem clara, dizendo o seguinte: pegue esta pedra para você. Eu achei que estava ficando louco. Como assim? A voz interior insistiu: pegue esta pedra para você. Eu estava sob um poste e havia boa iluminação. Olhei para o chão e vi inúmeras pedras, todas calcárias, claras, sujas de barro. Eram tantas que era impossível entender qual pedra eu deveria pegar. Olhei, mas não entendia nada. Achei que estava ficando louco. Novamente a voz veio interiormente e disse: aquela, mais escura. Havia uma pedra semi-enterrada, somente uma ponta saliente, e eu a peguei. Tive de retirá-la escavando ao redor, pois era uma pedra de uns 8 centímetros. Retirei a pedra e a limpei. Observei-a sob a luz do poste. Qual não foi a minha surpresa quando percebi que tinha o formato perfeito de um pequeno coração tridimensional, com veias e num ponto superior uma pequena parte danificada como se houvesse sido ferida. Imediatamente fui invadido por uma enorme emoção e comecei a chorar. Claramente, Nossa Senhora estava me dando de lembrança seu sagrado coração. Isso marcaria aquele momento único de profunda união de oração que vivi com Maria, e serviria para eu dar testemunho a muitas pessoas de que lá, de fato, Maria continua a nos chamar à conversão e à adesão ao projeto de divulgar suas mensagens. Há na versão impressa desse livro a reprodução de algumas fotos da pedra. Essa pedra representa para mim um presente de Maria. Ela tem um valor inestimável, porque é a manifestação concreta de Maria como mãe espiritual e a responsável pela minha conversão. É o símbolo de que Maria estará sempre unida comigo em todos os momentos da minha vida. Essa profunda experiência mudou muito a minha vida. Hoje, em momentos de orações profundas, tenho e recebo locuções interiores, apesar de eu não ser o melhor canal por causa dos meus limites de pecador e defeitos. Essa é uma das experiências ocorridas comigo em Medjugorje, entre tantas outras. Sobre o segundo fato que vou relatar, não tenho certeza de quando ocorreu, se foi em 2008 ou 2009. Eu estava mais uma vez em Medjugorje, sempre no mês de outubro, quando a temperatura é mais amena e não faz tanto frio. Eu estava junto a outro grupo de peregrinos de São Paulo e de todo o Brasil. Sempre permaneço na excursão entre 7 a 8 dias. Nessa viagem, eu percebi que toda vez que caminhava nos morros Podbró e Križevac, encontrava pedras de todos os tamanhos no formato de coração. Cada vez que eu a apanhava no chão, vinha-me uma locução interior a quem aquela pedra deveria ser entregue.
Eram amigos, amigas, parentes, filhos e pessoas conhecidas, até mesmo do próprio grupo. Juntei muitas pedras, cerca de 20. De volta ao Brasil, trouxe algumas lembranças para os filhos Maria Carolina, Gabriela e Rodrigo, e também para Maria Rita, minha querida esposa. Separei 3 pedras, uma para cada filho, e contei-lhes como ocorreram os fatos em Medjugorje. Disse-lhes que Nossa Senhora havia pedido para trazer uma pedra para cada um, para se lembrarem dela, todas no formato de coração. Maria Rita ouviu o meu relato. Depois que eu havia entregado cada pedra a seu respectivo dono, Rodrigo, Maria Carolina e Gabriela, minha esposa reclamou que eu não havia dado uma pedra para ela. Afinal, como poderia Nossa Senhora não lhe ter destinado uma pedra? Então, pediu para ver a pedra de Rodrigo. De repente, com a pedra do Rodrigo nas mãos, ela começou a gritar: Rodrigo, eu não fiz nada, eu não fiz nada. Olhem, a pedra se partiu nas minhas mãos e eu não fiz nada. Imediatamente, Rodrigo começou a reclamar com a mãe, dizendo que havia sido descuidada e apertado a pedra, partindo-a ao meio. Eu pedi para ver a pedra de uns 8 centímetros de comprimento e um pouco achatada. Como poderia ter se partido em 2 pedaços, como se uma faca tivesse cortado? Fiquei alguns segundos em silêncio, analisando a pedra, enquanto Rodrigo reclamava e Maria Rita se desculpava. Foi Maria Carolina quem teve discernimento e disse: Mãe, você estava reclamando que Maria não lhe havia dado uma pedra, e ela acabou de fazer um milagre na nossa frente com a pedra de Rodrigo. Cada um de vocês 2 ficará com metade da pedra. É um sinal de Maria. Ela fez isso na nossa frente para que toda a família sentisse sua presença. Assim, você também recebeu a sua pedra. Todos ficamos emocionados e, diante daquele milagre, rezamos uma Ave Maria e agradecemos a Maria. Na versão impressa do livro, há imagens da pedra partida ao meio. Eu poderia relatar mais uma dezena de eventos que aconteceram comigo e com terceiros diante de mim em Medjugorje. Mas os episódios mais importantes são aqueles que tocam e modificam o nosso coração, o nosso amor, que nos levam à oração, à Eucaristia diária sempre que possível, à confissão, ao sacrifício às quartas e sextas-feiras. Confesso que tenho dificuldades em fazer o jejum a pão e água, mas procuro oferecer algum sacrifício a Maria, ao Papa e à Igreja. Sempre fui enamorado pela Palavra de Deus. Todos os dias medito no Evangelho. Estou sempre lendo 2 a 3 livros, um deles sempre religioso, que me faz meditar na Palavra de Deus. Em Medjugorje, cresceu minha devoção ao Sagrado Coração de Jesus e de Maria. Sinto necessidade de estar em oração. Já não escuto mais rádio quando estou dirigindo sozinho. Prefiro rezar. Vou apertando os dedos na direção e rezando o rosário. Como em São Paulo sempre há congestionamento, posso até fechar os olhos em certas ocasiões. Sinto a presença do Espírito Santo enquanto rezo. Ocorre comigo como ocorreu com os discípulos em Emaús. Sinto um calor em meu coração que confirma minha real conexão com Jesus, com o Espírito Santo e com Maria. Outra coisa que aprendi é rezar diariamente ao meu anjo da guarda. Peço-lhe a todo momento que me auxilie nas tarefas normais do dia a dia. Antes de reuniões importantes, eu peço-lhe um dia antes que vá até os anjos da guarda das pessoas que irão participar para preparar a reunião e explico-lhes os meus objetivos. Se for a vontade de Deus, que já combine com os anjos da guarda dos participantes para que os inspire e a reunião seja produtiva e dentro da verdade, sinceridade e clareza. Os resultados são sempre muito bons. Mesmo em situações delicadas e difíceis, quase sempre chegamos num acordo.
Se não ocorre na reunião, passados uns dias, os resultados aparecem. Eu importuno tanto meu anjo que um dia, indo comungar, falei com ele: vamos agora comigo receber Jesus, porque o convido a ir à missa comigo e louvar a Deus. Quando me levantei do banco para comungar, ouvi interiormente ele me dizendo: vamos sim. Eu lhe perguntei: falo com você há tanto tempo, por que não me revela seu nome? E ele me disse em locução interior: meu nome é Lisiel. Hoje o chamo pelo nome em todos os momentos. Pode parecer loucura, deve ser mesmo. Mas esse relacionamento com o meu anjo da guarda aprendi e intensifiquei a partir de Medjugorje. Acredito nisso desde 2010. E essa revelação do nome do meu anjo ocorreu em 2019, na capela de Nossa Senhora de Guadalupe. Eu estava em uma missa, às 12 horas. Nesta pandemia, eu estive desde março confinado em meu apartamento com Maria Rita. Eu me recuperava de uma cirurgia nos olhos e voltei a tomar remédio antidepressivo. Sofri muito com os efeitos do isolamento e também com a reintrodução da medicação. Passei bastante tempo em orações e com meu anjo, pedindo-lhe para me ajudar. Fui vencendo as dificuldades, que não foram poucas. Em junho, fui infectado e fiquei doente com Covid-19. Tive de me isolar em casa e tomei as medicações prescritas pelo Dr. Jaime Goldman. Os sintomas foram leves e em poucos dias eu estava bem. Novos exames deram negativo. Se eu pudesse resumir Medjugorje, diria que Maria sabe que o mundo está ofendendo muito a Deus e sofreremos as consequências disso. Portanto, ela nos pede para sermos suas testemunhas nos ambientes que frequentamos, anunciando seus pedidos de penitência, conversão, orações, leitura da palavra, jejum, confissão mensal e Eucaristia, se possível diária. Certamente grandes tribulações virão, e quem estiver sob o manto de Maria terá sua proteção. Ela nos lembra que este é o último tempo da misericórdia de Deus. Por isso as aparições foram permitidas, para que nos preparássemos sem medo e unidos a Maria. Os 10 segredos serão revelados em breve. Até lá, poderá ser tarde demais para conversões. Precisamos ter em mente que nosso destino é estar com Deus. É para isto que fomos criados. Para isso Jesus morreu na cruz. Afinal, não há outra chance, não temos outra vida. Se morrermos em pecado, poderemos ser condenados eternamente. Não nos apeguemos às coisas deste mundo. Em nada nos ajudarão. Nossa vida é transitória. Temos de aproveitar esta oportunidade para andar segundo a vontade de Deus, para proclamar a salvação a todos, principalmente para quem conhecemos e amamos. Nestes últimos 3 séculos, as aparições de Maria pedem quase sempre por penitência, orações, jejuns e conversões. As mensagens de Jesus a Santa Faustina nos mostram que Maria assumiu com afinco a missão dada por ele, num de seus últimos atos antes de morrer. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para sua casa. João capítulo 19, versículos 26 e 27. Está clara a preocupação de Nossa Senhora com os rumos da humanidade. Depois da Revolução Francesa e das ideias iluministas, acelerou-se o processo de endeusamento do homem e da descrença em Deus. Tenho convicção de que todas as profecias são atemporais, no sentido de tempo que conhecemos. Nossa Senhora vem clamando como fez nas bodas de Caná, com a autoridade de Mãe de Jesus, Mãe da Igreja e da humanidade dada na cruz. Segura os braços de Deus para que Ele não perca a paciência com esta humanidade que insiste em ofendê-lo.
As heresias crescem com o apoio ao aborto, algo que ofende muito Deus. Com o uso da chamada inteligência artificial, os saltos tecnológicos serão maiores e em tempos menores. Ao nos sentirmos como deuses, perdemos a essência do amor divino, da moral divina que existe em nós. Matar ou destruir torna-se cada vez mais relativo. Arrumamos sempre boas justificativas. Toda a criação clama pela volta de Jesus. Mesmo diante de toda a soberba humana, um simples vírus parou o mundo. Ainda não se sabe ao certo como lidar com a Covid-19 e não sabemos se as vacinas desenvolvidas permanecerão eficazes diante de um vírus e se modifica rapidamente. As mensagens de nossa mãe são alerta de alguém que nos ama e nos quer salvar da destruição desse mundo para gerações futuras. Ela quer salvar as nossas almas. Para isso, Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Precisamos nos converter, buscar a Deus e termos a consciência de que estamos aqui de passagem. Nossa amorosa mãe está preocupada. Os sinais ficam cada vez mais evidentes e nunca estivemos tão próximos de uma intervenção divina. Este livro nos alerta de que Nossa Senhora está clamando para mudarmos e então sermos salvos. Conclusão: a mensagem que brotou no coração. Este livro nasceu no meu coração depois de implantado o lockdown, por causa da pandemia da Covid-19. O ano de 2020 mudou nossa vida e continuará a produzir mudanças pelos próximos anos. A sensação de estar exposto a algo mortal e ter de ficar preso em casa não é agradável. Ainda no início da pandemia, minhas 2 filhas deram à luz a 2 lindos bebês. Nasceram o Joaquim, da Gabriela, e a Maria Vitória, da Maria Carolina. Joaquim chegou primeiro, em 27 de março. Maria Vitória chegou um dia depois, em 28 de março. 2 bênçãos num momento complicado. Eu havia feito uma pequena cirurgia nos olhos, estava voltando a tomar um remédio contra a ansiedade e, portanto, estava com o meu coração inquieto, mesmo perseverando em orações. Não podia ir à igreja, pois as portas estavam fechadas. Estava sem acesso à Eucaristia, sem poder fazer confissões. Nunca na história da Igreja Católica, todos os templos no mundo ficaram fechados e impedidos de realizar a Santa Missa. Isso não é pouca coisa. De repente, tudo virou de cabeça para baixo. Vi minhas reservas financeiras perderem o valor rapidamente e foi muito grande a depreciação. Eu estava longe de meu filho, que mora na Califórnia com seu filho pequeno, Benício, e a esposa, Marcela. Sentia medo de que eles pudessem se contaminar. No começo da pandemia, havia muitas informações desencontradas. Rapidamente, a doença se espalhava pelo mundo e crescia o número de mortos, principalmente na Europa, na Itália, na França, Alemanha e Espanha. A Inglaterra demorou um pouco, mas logo se viu diante da grave crise sanitária. Na China, em Wuhan, onde o vírus se manifestou pela primeira vez, até o encerramento da edição deste livro, o número de mortos não chegavam a 10 mil pessoas, número muito baixo para um país de quase 1,4 bilhões de habitantes. Esses dados surpreendem, considerando a grande letalidade do vírus na Europa, Estados Unidos e demais países, incluindo o Brasil. Foi nesse contexto que resolvi escrever estas reflexões numa linguagem simples, de uma pessoa leiga, que procura sinceramente viver como cristão, católico praticante. Fiz curso de teologia para leigos no período de 1994 a 1998. Desde então, venho estudando e lendo sobre a doutrina. Lembro-me também de ter assistido um vídeo de poucos minutos que mostrava uma entrevista com o poeta e dramaturgo já falecido Ariano Suassuna. O entrevistador lhe perguntou se ele acreditava em Deus, ao que ele respondeu: "Sim, acredito,
Não conseguiria conviver com esta visão amarga, dura, atormentada e sangrenta do mundo. Ou existe Deus, ou a vida não tem sentido nenhum, bastaria a morte. Mas, se eu me encontrasse com Deus, eu lhe faria algumas perguntas. Por que sofremos tanto? Que dívida é esta que temos que pagar? Como ele é feito, que não dorme, não come e vive satisfeito? Por que não nos fez do mesmo jeito? Por que existem uns felizes e outros que sofrem tanto, nascidos do mesmo jeito e no mesmo contexto? Parece aquela frase: quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Então, Deus para mim é uma necessidade. Se eu não acreditasse em Deus, eu seria um desesperado. Os temas escolhidos e a forma de colocá-los tentam responder, de acordo com a doutrina católica, essas e outras questões. Escrevi esse livro conforme os ensinos que aprendi, procurando ser fiel à doutrina da Igreja Católica. Fiz isso como se eu estivesse ensinando meus netos, porque não sei se estarei vivo quando eles tiverem idade para compreender o que disse aqui. A necessidade de deixar algo para meus netos impulsionou-me a meditar e escrever sobre os temas deste livro. A escolha dos assuntos tratados foi fruto de observações durante 21 anos como professor do curso de formação de adultos ministrado na Igreja São Bento do Morumbi, em São Paulo. A minha reflexão trata de questões que eram colocadas com frequência durante as aulas. Para conseguir deixar o livro de forma melhor e bem compreensível, contei com a ajuda do jornalista e estudioso da doutrina cristã, hoje também meu amigo, Gustavo Curcio. Gustavo preservou integralmente no texto minhas ideias, crenças e convicções. Além de rever a redação, ele sugeriu e interveio com ricas palavras. Eu não poderia deixar de agradecer a minha querida esposa Maria Rita. Mesmo em meio a muitas preocupações com os filhos, netos e comigo durante esta pandemia, ela soube com amor e paciência me deixar em silêncio durante todo esse período. Ao todo, foram mais de 7 meses sentado em meu escritório, lendo, estudando e escrevendo. Houve nesse trabalho muita paixão e amor sincero. Por vários dias e horas, dediquei-me inteiramente com o objetivo de evangelizar e propagar a palavra de Deus em agradecimento a tantas graças recebidas ao longo da minha vida. Mesmo nos momentos mais difíceis, como foram esses últimos 7 meses, senti o cuidado divino. Espero sinceramente que aqueles que lerem este livro sejam provocados a refletir sobre seu conteúdo, que essa reflexão os leve a se aproximar mais da Igreja, dos sacramentos e, sobretudo, de Maria, a quem sou muito devoto. Maria, com certeza, intercede por todos seus filhos. Assim, que cada leitor tenha, por meio destas meditações, um reencontro com o Deus verdadeiro, que tem se manifestado ostensivamente. Cega pelos problemas, pela vaidade e egoísmo, a humanidade insiste em não reconhecer que estamos aqui de passagem, que somos seres espirituais fazendo uma experiência carnal. Nosso destino será bom ou ruim depois da morte, de acordo com o que semearmos aqui sob a ótica do amor de Deus. Assim, Deus sabe que minha intenção foi ajudar a cada leitor e ouvinte a encontrar a porta estreita e a caminhar pelo caminho estreito e apertado da salvação. Humildemente, como empresário, pai de família e cidadão católico praticante, desejei ajudá-los a caminhar em direção ao reino de Deus, onde Jesus nos espera. Por isto, o Filho de Deus veio a este mundo, viveu, morreu e ressuscitou para tornar-se o Salvador de todos os que nele creem. São Paulo, outubro de 2020.